E agora sim, nós daremos início ao nosso painel com o tema O papel dos partidos políticos no Brasil que queremos. Convidamos ao palco para compor o nosso painel a deputada do Cidadania Distrito Federal, Paula Belmonte. Convido agora o deputado federal do PSD São Paulo, Marco Bertaiolo. Perdão, Bertaioli. Gostaria de convidar também o mediador e assessor jurídico da ABAD, Alessandro De Simone. E agora chamo o nosso último convidado, mediador e assessor parlamentar, João Henrique Rummel. Agradecemos a presença de todos e o mediador Alessandro De Simone está com a palavra. Bom a todos, um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, reforçar a atuação da ABAD. Nós temos um comitê Agenda Política que cuida de diversos projetos de lei de interesse do nosso segmento, do setor de atacado e distribuição, e temos feito acompanhamento de mais de 50 projetos de lei, estabelecendo todo ano qual é o nosso planejamento estratégico, quais os principais projetos de lei que nós queremos acompanhar e os gols que nós queremos fazer perante o Congresso Nacional. Então essa é uma atuação que cada vez mais tem tido ênfase da diretoria e tomado corpo, perante a classe política. Além disso, a gente tem um comitê jurídico da ABAD, que também é bastante atuante, se reunindo mensalmente e participando das grandes discussões jurídicas no Brasil, entrando como amicus curiae de diversas questões, como de FAO, ICMS na transferência, entre outros temas extremamente relevantes para o nosso segmento. Então, um pouquinho da atuação da ABAD. Nobres deputados, vou inverter a ordem aqui, se vocês me permitem, e vou começar com o João. João, eu sei que o tema é partido político, mas eu queria te perguntar, baseado no nosso bate-papo aqui nos bastidores, um pouco do que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil. O Executivo legisla, o Legislativo executa, o STJ não vamos comentar. Então, me conta um pouco, como é que nós chegamos nesse ponto, João, dessa história? E depois você me fala dos partidos políticos, tá? Mas eu queria ouvir um pouco disso. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de fazer esse comentário. Eu quero... Esse comentário do Simone é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil hoje. E é uma história. Eu quero colocar o seguinte, hoje nós temos essa briga entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, ela vem desde a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição ela é parlamentarista e a gente tem um sistema presidencialista. E, nos últimos 20 anos, vem ocorrendo fatos que, a cada dia, fortalece o Congresso Nacional. O primeiro fato, se a gente for lembrar, em 2002, na mudança do Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, foi mudado o sistema de tramitação das medidas provisórias. As medidas provisórias, anteriormente, eram republicadas mensalmente, e elas trancavam a pauta se não fossem votadas. E, depois disso, mudou, que ela passou a ter 60 dias, e a partir de 60 dias,
ela teria mais 60 dias trancando a pauta e ela caducava e ela não podia dar continuidade disso. Isso já mudou o processo de tramitação dentro do Congresso Nacional. Mas isso continuou travando. A pauta do Congresso Nacional, ela só ficava na mão do Executivo, trancando pauta. Então, todo o nosso relacionamento, quando o setor privado queria alguma mudança, antes de qualquer coisa, ela tinha que procurar o Executivo para colocar dentro de uma medida provisória, e essa pauta era tratada dentro do Palácio, e vinha para o Legislativo como um complemento disso. Em 2009, nós temos um marco muito importante, quando Michel Temer era presidente da Câmara. Ele soltou uma medida administrativa dentro da Câmara, colocando que todos os assuntos que não poderiam ser pautados em medida provisória, eles não estariam trancando a pauta. Então, se eu tivesse uma PEC, um PLP, ou alguma coisa do regimento da pauta, isso poderia ser votado. E, com isso, você destravou a pauta dentro do Congresso. Mas, em 2013, nós tivemos 3 ações que foram colocadas na mudança do regimento do Congresso Nacional, que teve uma mudança significativa dentro dessa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A primeira coisa que tem disso foi que, através do caso de uma ação no STF do IBAMA, a Constituição fala que qualquer medida provisória tinha que ter uma comissão especial para tratar da sua admissibilidade. E o que eles fizeram? Criar essa comissão mista, Senado e Câmara, e só depois de passar nessa comissão que ela entraria na pauta da Câmara e assim poderia, por um eventual, trancar a pauta. Outra decisão que foi feita nesse mesmo momento, que mudou bastante esse significado, foi as emendas impositivas. Então, se tem emenda, você tem que aplicar e colocar a emenda. Então, o poder de negociação do Executivo com o Legislativo já mudou esse aspecto. E um outro fator muito importante que muda consideravelmente essa relação foi que nunca se votava vetos. Então, nós tínhamos mais de 4.000 vetos a serem votados e, a partir daquela data, colocou-se a seguinte imposição: só pode votar matérias no Congresso, o Congresso só vai estar destravado para votar LDO, orçamento ou qualquer outro projeto efetivo do orçamento se votarem os vetos. Com isso, mais uma vez, o poder do Legislativo cresceu, porque ele podia quebrar os vetos do presidente da República. E, com isso, tem uma mudança muito importante. Eu vou dar números. Para vocês terem uma ideia, se a gente colocar 2012, tá certo? De todos os projetos que foram aprovados em 2012, que foram 112 projetos, tá certo? 90% desses projetos eram de origem do Executivo. O ano passado, para vocês terem uma ideia, foram aprovados 138 projetos de lei, tá certo? 1/3 foi de origem do Executivo e 2/3 foram de origem do Legislativo. Inverteu esse processo. Então, hoje, o que a gente vê no trabalho que a gente faz de assessoria dentro do Congresso Nacional? Aqui, uma década atrás, os parlamentares corriam para dentro do Executivo para pedir as coisas, as entidades buscavam a prioridade dentro do Executivo, isso está mudando. Hoje, o Executivo está saindo do seu palácio, do seu castelo, para vir para dentro do Legislativo pedir para que isso não seja votado, para que isso seja dessa forma, tá certo? Então, aqui nós temos experiências dos 3 parlamentares que já foram relatores de medida provisória, onde eles correm para... O Executivo corre atrás dos parlamentares para ver o relatório. Antigamente, o relatório era feito dentro do Executivo. Então, quer dizer, esta é uma mudança significativa. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, 46% das medidas provisórias caíram. Tudo bem que algumas delas eram orçamentárias, mas já é uma mudança significativa. Quer dizer, então, mesmo a imposição, o que vem do Executivo, está sendo melhor debatido e está sendo colocado na pauta. Por que eu estou colocando esses pontos cruciais? Porque a pauta passou a ser do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Antigamente, toda semana você tinha uma medida provisória trancando a pauta. O ano passado, de 39 semanas de trabalho de votação,
nós tivemos 3 semanas com a pauta travada por medida provisória. Quer dizer, o restante, quem fez a pauta? O presidente da casa, os parlamentares, o conselho de líderes. Os líderes decidiram quais são as pautas que iam ser votadas, de interesse principalmente da relação da sociedade com os parlamentares. Então, quer dizer, isso é uma coisa que precisa ser melhorada. E só mais um comentário que eu falo o seguinte, e um outro empoderamento que está tendo para o Legislativo é que é o seguinte, com a lei de teto de gastos, tá certo? Criou uma situação de maior empoderamento do Legislativo. Antigamente, o Executivo mandava um projeto de lei, de orçamento que tinha 100 de receita e ele podia empenhar 100. O Legislativo colocava a receita está errada, vamos colocar 110 e posso empenhar 110. O governo vinha e contingenciava em 90. E aí o que acontecia? Você tinha uma margem de 20% que você negociava. Você podia colocar aqui, o Executivo tinha margem de negociação. Hoje, com o teto de gasto, é o seguinte, 100 é 100. E o Legislativo, para atender as necessidades dele, ele mexe no orçamento. O que o Executivo pode fazer? Vetar? Ele vai ter que apresentar um outro projeto de lei, senão ele não vai gastar. O que ele tem que fazer? Executar. Então, ele tem que descer para o Congresso e negociar ponto a ponto. Então, quer dizer, o empoderamento disso é muito grande. E o que eu gostaria de colocar, só para resumir isso aqui? A importância do setor se organizar através das frentes parlamentares e de aproximar dos parlamentares. Quem tem a informação, quem tem a demanda, quem tem a dor que precisa ser corrigida é o setor. Quem é o interlocutor para resolver e achar as soluções? Os parlamentares. Esta relação tem que ser cada dia mais perto, essa relação tem que ser próxima e tem que ser uma grande parceria. Por isso que eu acho que é um momento hoje muito importante que a gente tem nessa relação, que são as eleições. Legal, João, obrigado. Deixa eu te perguntar da sua palestra, da sua apresentação, que é sobre os partidos políticos, né? A gente não tem mais coligação, né, João? Então, a partir de abril, desenhou-se um novo cenário político. Será que nós vamos ter democratas e republicanos no Brasil? Ou ainda vai ter mais partido político depois dessa mudança toda? O que vai acontecer? Eu, sinceramente, acho que nós estamos fazendo uma grande reforma partidária. Com o fim das coligações, a elevação agora me falhou uma palavra, da cláusula de barreira. Tá certo? Eu acho que essas eleições nós vamos ter, primeiro, um grande fortalecimento dos partidos, principalmente os partidos mais organizados. Eles vão ter que pensar. Hoje, e com o fim das coligações, e os partidos tendo que ter identidade, os partidos tendo que ter pautas concretas, posturas, ideologias, nós vamos ter uma maior clareza disso dentro desse universo desses partidos. E, com certeza, eu acredito que, após essa eleição dos 38 partidos, aqueles que vão poder receber recursos públicos, tá certo? Não acredito que não fique mais do que 12 ou 13 partidos. Então, eu acho que isso é muito importante, vai ser uma maneira diferente de fazer política e de relacionar dentro do Congresso e fortalecendo o Congresso, principalmente em relação ao Executivo e, futuramente, ao Judiciário. Legal, João, obrigado. Bom, deixa eu fazer uma rodada, então. Deputado Bertaiolo, na Frente Parlamentar de Empreendedorismo, quais são as pautas prioritárias? O que dá para fazer esse ano ainda para os empreendedores brasileiros que estão aqui no nosso evento? Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui neste congresso, depois de 2 anos à distância. Cumprimentar o nosso presidente Leonardo, Zé César, meus colegas de parlamento, a Paula, o Efraim e os nossos mediadores. E dizer de uma maneira muito simples que o advento das frentes parlamentares, e assim que o Efraim coordena a nossa frente parlamentar do comércio e serviços, ela tem por objetivo aproximar o Brasil real do Brasil que legisla. Um encontro como esse tem uma importância fundamental para todos nós que estamos no parlamento, pois é fundamental que nós entendamos o que acontece com o Brasil real, para que possamos legislar melhor,
ao encontro de um Brasil ideal que todos nós desejamos. A distância entre o setor produtivo e a Câmara dos Deputados não pode ser imensa como era no passado. Nós precisamos cada vez mais encurtar este caminho, trocar experiências, e é para isso que as frentes parlamentares se constituem. No começo do ano passado, respondendo a sua pergunta, conversando com os deputados e com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nós falávamos sobre a reforma tributária, tão esperada, tão aguardada e tão necessária no nosso Brasil, Leonardo. Mas todos nós aqui somos favoráveis à reforma tributária. Mas quando nós começamos a conversar qual reforma tributária nós desejamos, nós percebemos que começa a haver hiatos de distanciamento. O governo federal deseja uma reforma tributária, claro, desde que isso não signifique queda de arrecadação. Os governos municipais desejam uma reforma tributária, desde que isso venha proporcionar aumento na arrecadação. E todos nós do setor produtivo desejamos uma reforma tributária onde nós possamos pagar menos impostos ou pelo menos pagar de uma maneira mais simplificada e não nessa parafernália tributária que nós temos no Brasil hoje. Portanto, cada um tem a sua expectativa de uma reforma. E o que nós falamos para o ministro Paulo Guedes e começamos a andar? Ministro, ali na frente tem uma montanha, que é a reforma tributária. Nós vamos superá-la, mas para isso nós precisamos do momento político correto, do momento e do ambiente correto. Só que nós não podemos ficar com o país travado aguardando esta reforma. Muitas coisas menores, micro-reformas, podem ser feitas antes, porque entre nós hoje e essa montanha que é a reforma tributária, existe uma areia movediça que está afundando os pés dos empreendedores brasileiros, de quem arrisca o seu capital e investe a sua vida para tocar uma empresa. Nós podemos proporcionar um ambiente melhor, até porque no ano de 2019, o Banco Mundial publicou a última edição do Doing Business, que avalia os ambientes de trabalho em 160 países. E o Banco Mundial, para fazer essa análise, Leonardo, ele vai exatamente numa empresa média, não pequena e nem grande, uma empresa média, e simula a vida dessa empresa, do momento da abertura, todos os seus percalços, até um dia o seu encerramento. O Brasil ficou na 123ª posição, 123, empatado com o Paraguai na posição 124. Com todo o respeito que o Paraguai nos merece, não me parece a posição mais adequada para o Brasil. Nós não temos nenhum termo de comparação com o Paraguai. Território, populacional, PIB, mercado interno, nada. O que nós temos é a mesma parafernália tributária. Nós passamos a agir, então, através das frentes parlamentares e fizemos a Lei da Liberdade Econômica, que dá o direito de qualquer empreendedor iniciar a sua atividade sem que o Estado tenha que autorizá-lo, desde que essa atividade não traga periculosidade, insalubridade e incomodidade. Fizemos a Lei do Ambiente de Negócios, que traz um arcabouço de legislações que nós poderíamos falar aqui, Leonardo, mas só para citar, acaba com essa história de abrir a mesma empresa 3 vezes, no mínimo. Se abre a empresa na prefeitura para ter inscrição municipal, abre a empresa no estado para ter inscrição estadual e abre a mesma empresa no federal para ter o CNPJ. A legislação, meus amigos, acabou com a inscrição municipal e a inscrição estadual. Hoje é cadastro único, CNPJ, apenas isso para qualquer empresa. Fizemos agora o contribuinte legal, que aproxima o fisco brasileiro do empreendedor pagador de impostos, para que possa dar origem à transação fiscal. Enfim, nós poderíamos falar sobre várias. E na última quarta-feira, Efraim, aprovamos a Central de Garantias do Brasil. Um advento fantástico para quem busca financiamento para suas empresas. Ao invés de deixar o seu imóvel penhorado com um valor imenso por uma dívida menor, você vai poder depositar esse imóvel numa central de garantias e este mesmo imóvel avalizar 5, 6, 7, 8 operações de crédito. Enfim, estamos avançando muito, mas um evento como esse da ABAD, Leonardo, é fundamental,
para nós levarmos ao conhecimento de todos aquilo que está sendo feito e aproximarmos quem produz de quem legisla. Portanto, me coloco aqui absolutamente à disposição, junto com a Paulo e o Efraim, para aprendermos juntos e melhorarmos na nossa legislação. Mas considero que nós temos avançado bastante na arte de empreender, que é gerar oportunidades de trabalho e de emprego, que é o que nós mais necessitamos nesse momento. Obrigado, Leonardo, parabéns pelo evento. Obrigado, deputado. Bom, Efraim, você falou um pouquinho, né? Mas dá para falar mais um pouquinho. Então, vou seguir a fileirinha e te perguntar o seguinte. A gente do lado do setor produtivo vê que nós precisamos estar constantemente alerta para projetos de lei que estão no Congresso, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, e muitas vezes a nossa atuação tem que ser permitir que os projetos não andem, não caminhem, são contra o setor produtivo. Mas tem muito projeto bom também em andamento, como o 178 que a gente falou, que é da sua autoria, o PL 5 que virou a Lei de Incentivo Fiscal. Então, conta um pouquinho dessa ideia do 178, que eu acho que tem muita sinergia, né? Fala um pouquinho desse trabalho, que a gente tem que ficar alerta, porque senão passam coisas que quando você vê, você está pagando, como um exemplo que eu vou citar, no nosso segmento, um adicional de periculosidade, para quem usa moto, né? Não como instrumento de trabalho, mas quem usa a moto para ir vender, para ir visitar um supermercado, um varejista. Isso aumentou em 30% o custo deste funcionário para o setor de atacado e distribuição, e passou, porque o projeto originalmente era para tributar os motoboys, quem usa a moto como core business, e não toda a categoria que usa a moto. E passou, e hoje custa para o setor de atacado e distribuição 30% a mais. Então, conta um pouquinho disso, para a gente entender os bastidores, Efraim, e o que tem de bom, principalmente o projeto da sua autoria, que é 178, por favor. Vamos lá, Decimone. A gente vive, sim, um momento de muita efervescência, né? E o ambiente político de eleições vindouras, logicamente, ele contamina o debate técnico. E a gente tem que ter muito cuidado e estar muito alerta para esse tipo de situações. Graças a Deus, a gente está podendo hoje celebrar, né, o PLP 5, que foi a grande conquista do setor, foi de minha autoria. Tive a alegria de subscrever a iniciativa da ABAD, em nome da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. A Paula foi relatora do tema, e nós avançamos com algo que para esse setor aqui foi essencial. E o Léo falava um pouco, né, na fala dele de abertura, que deu tranquilidade, deu segurança jurídica. Para quê? Para quem quer investir. Porque talvez a grande conquista do PLP 5, quando ele prorroga por 5 anos benefícios fiscais do setor atacadista, ele não é um privilégio. É importante citar isso. Nós conquistamos igualdade de condições. O agro, a indústria e até mesmo as igrejas, Bertaioli, já tinham essa percepção de 15 anos adiante. E aí o setor do comércio e serviço, lá atrás, e aí eu me reportava, Decimone, para omissão ou para inércia em determinados momentos da história, nós ficamos aquém dessa expectativa. Então, através da atuação dessa frente parlamentar, junto com a ABAD e a UNEX, nós tivemos ganhos efetivos, que para cada um de vocês, eu tenho certeza que foi essencial para dar segurança jurídica, para poder investir, para poder pensar em crescer, se planejar, para saber quando é que você terá o retorno necessário, dentro das mesmas condições de pagamento de carga tributária, por exemplo. Então, tinha muita gente ali com freio de mão puxado, né, aguardando essa decisão, para saber se abria novas filiais. Novas filiais significam novos postos de trabalho, novos postos de trabalho significam empregos para mãe e pais de família, para jovens que estão atrás da primeira oportunidade. Então é assim que a roda gira, é assim que a catraca gira, para que a gente faça as coisas acontecerem, sabe? Não tem que pensar em coisas megalomaníacas,
passe de mágica, estalar de dedos, não é assim. São com coisas como essa, valorizando quem produz, a aprovação do projeto de lei específico, né, que era a principal agenda da ABAD, que está cumprida, e agora vamos pensar em outros sonhos. Governo que não atrapalha já ajuda muito. Eu acho que isso é um pouco do que a Paula e o Bertaioli falaram. Governo que não atrapalha já ajuda muito. Se o governo ajudar, então, é uma bênção, é o céu. Se vier com simplificação de procedimentos, desburocratização, a simplificação digital das obrigações acessórias, aí eu entro no 178 da FRAC, está aqui o nosso líder Peguim, né, que representa a Associação Brasileira da Automação no Comércio. Você transforma 9 formulários em um. Ou seja, e eu aprendi isso com ele, né? A gente hoje vive um cenário que avançou, mas de forma muito tímida. É a digitalização do papel e do carimbo. Mas os procedimentos continuam o mesmo de 10, 20 anos atrás. A gente só evoluiu para aquilo que era papel e carimbo há 20 anos atrás, hoje isso é digital. É pouco, é tímido, é mesquinho. A gente tem que avançar mais, a gente tem tecnologia de informação hoje para esses 9 formulários que nós temos, transformá-lo em apenas um, e esse um formulário que será preenchido pelo empreendedor, com a tecnologia de informação que tem hoje, ele se encarrega, Léo, de distribuir para a Receita Federal, para a Junta Comercial, para o Fisco Municipal, Estadual, as informações que são necessárias. Se nós não conseguimos esse ano, devido ao problema das eleições, votar a reforma tributária, é importante caminhar com essas outras agendas, porque uma grande empresa, né, do setor, eu vou reservar o nome aqui, que foi consultada, ela disse: Efraim, com essa legislação passando, de 140 profissionais no setor de compliance fiscal, eu caio para 40. Eu vou precisar só de 40 contadores ou membros que trabalham na contabilidade. Isso não é perda, porque aí esse recurso eu vou remanejar para o setor de inovação, para o setor de vendas, setores que agregam produtividade. O setor contábil para fazer blindagem, ele é muito pouco. Então, ganhos, como nós tivemos no PLP 5, ganhos, eu sei que tem muita gente aqui que pode ter comemorado também a lei da desoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha de pagamento, que foi de minha autoria, foi uma das grandes conquistas para quem produz. E a regra dela é muito clara: quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar, porque imposto sobre folha de pagamento é um imposto burro. Me permitam dizer, equivocado, é burro você taxar o emprego. Tem gente que quer crescer, tem dinheiro, tem espaço, mas a conta não fecha pelos encargos sociais que ele vai pagar dos empregos que vão gerar. É burro. A gente conseguiu fazer a desoneração para 17 setores, aqueles que mais empregam, mas o sonho de consumo na reforma tributária que virá é da desoneração ampla. E aí eu concluo: eu tenho plena convicção, absoluta certeza, tá certo, pelo amor que tem esse país, que no ano que vem, no novo governo, a gente tem o momento, a força e a maturidade do cenário para fazer a reforma tributária. Se vocês lembrarem, no governo Temer, você tinha a reforma trabalhista e a previdenciária. Tivemos condição de aprovar a trabalhista, a previdenciária ficou para o governo seguinte. No governo Bolsonaro, nós tínhamos o desafio de fazer a previdenciária e a tributária. Conseguimos a condição política de avançar com a previdenciária e a tributária não ficou, não amadureceu, mas ela está amadurecendo para o próximo. Então eu tenho certeza que a gente terá sim a condição política e a maturidade de país para, a partir do ano que vem, né, aprovando todas essas micro-reformas e essas agendas que nós tratamos, a partir do ano que vem, fazer a reforma tributária. E se a minha Paraíba, né, e o Léo dizia isso, né, o Léo apontava ali e dizia: ó, esse pessoal que está aqui, aí me permitam dizer, porque a gente tem que falar, se a gente não falar por nós, quem falará?
é importantíssimo que a partir do ano que vem a gente continue a ter, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, pessoas comprometidas com o setor, pessoas que por convicção e por princípios defendam quem produz. Por isso que é importante, na hora de vocês, em cada um de seus estados, forem escolher quem apoiar, quem representar, pensem em alguém que tem compromisso com essa agenda, porque isso fará toda a diferença. Então, quando o Léo diz que não é um tema da Paraíba, é um tema do Brasil, poder ter, né, seja no Senado ou na Câmara, pessoas comprometidas, eu tenho a plena convicção, né, de que a gente contará realmente com esse reforço importantíssimo para que o setor mantenha vez e voz na discussão dos grandes temas do Brasil. Obrigado, Efraim. Bom, vou fazer um comentário, deputada, se você me permite, mas hoje em dia se fala muito sobre o ESG, né? E essa agenda e todo esse compromisso das empresas, né? Mas o que eu vim pensando é que tão importante quanto o ESG é a questão da diversidade, da equidade e da inclusão, né? Então, ver no ambiente, né, político, que tem muito mais homens que mulheres, você conquistar o seu espaço, né, apoiar um setor empresarial que também muitas vezes tem muito mais homens que mulheres. Eu acabei de fazer um curso onde os conselhos de administração no Brasil, os conselhos de administração das estatais, das empresas federais, são formados muito mais por homens do que mulheres. Então, eu acho que vale aqui, gente, uma salva de palmas para a nossa deputada, mulher que desbravou, com certeza, muitos obstáculos para chegar onde chegou, merece todos os nossos aplausos. Te agradecer mais uma vez, né, deputada, pelo apoio todo no PL5, do incentivo fiscal, foi muito importante para o nosso segmento. E te perguntar o seguinte, agora falta pouco, né, 6 meses para o final do ano, e a gente pode esperar alguma coisa? Será que dá tempo de fazer algo na Câmara dos Deputados? A gente explorou um pouco isso, mas a gente sabe que é ano de eleição, tem suas dificuldades. Então, o que nós podemos esperar até o final do ano? Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Dizer que para mim é uma grande honra estar aqui como mulher, como mãe de 6 filhos e uma empresária também. Eu venho do setor produtivo e para mim, eu na realidade nunca imaginei estar do lado de cá, eu sempre estive do lado de lá, né? E quando nós decidimos entrar na política, eu, meu marido, minha família, porque é só dessa forma que a gente entra, com o apoio dos familiares, nós resolvemos ter uma bandeira que é exatamente a bandeira do empreendedorismo, porque só através da geração de emprego que nós vamos mudar todas as realidades. Nós vamos mudar a realidade das nossas crianças, nós vamos mudar a realidade da nossa educação, nós vamos mudar a realidade da fiscalização e, principalmente, vamos mudar a realidade da dignidade, porque esse setor produtivo é o setor que gera emprego. Então, eu vejo que você trouxe essa palavra da mulher, realmente não é fácil, eu que não tinha vida política nenhuma, nunca tive nenhum contato com a política. Entramos agora em 2018 e já estou pleiteando também o Senado Federal junto com o deputado Efraim. Se Deus quiser, estaremos lá fazendo essa reforma tão sonhada tributária. Mas, para mim como mulher, é importante dizer que nós precisamos incentivar cada mulher, cada vez mais mulheres entrarem em lugares de liderança. Mas antes, eu sempre falo, para a política da mulher, nós precisamos ir um pouquinho mais para trás. Nós temos que olhar as nossas crianças, nossas meninas que estão engravidando precocemente e que precisam se capacitar para que a gente tenha lugares de mulher na liderança com capacidade. Porque colocar mulher, só porque é mulher, eu não sou a favor disso. Eu acho que nós precisamos ter mulheres que se coloquem no lugar com capacidade. E nisso, eu vejo que o setor produtivo é fundamental.
É fundamental estar junto com o Executivo, é fundamental estar junto com o Legislativo, para que a gente possa ter representantes. Quero aproveitar aqui, eu sei que tem alguns, o setor atacadista de Brasília, do Distrito Federal, está aqui, quero cumprimentar. Sei que nós tivemos pautas, e no Congresso Nacional, na Câmara Federal, por exemplo, você trouxe a questão da mulher. Eu não tenho como deixar de não mencionar a situação de que uma lei foi aprovada em uma votação simbólica que tirou todas as mulheres grávidas do mercado de trabalho, naquele momento da pandemia. Naquele momento era importante, mas depois nós começamos a ver que estava reduzindo o mercado de trabalho para as nossas mulheres. Então é importante ter mulher no parlamento para que a gente possa ter essa sensibilidade, porque muitas das vezes existem leis que fazem a proteção, mas na realidade é a desproteção da mulher. E por isso eu vejo que nós temos que incentivar, cada um aqui no seu estado, procurar sim os parlamentares que defendem o setor produtivo, porque como foi dito aqui pelos meus colegas, o setor produtivo, ele que gera o emprego, ele que trabalha e ele que faz o tributo para o estado ser do tamanho que está. Então, na realidade, nós fazemos tudo e muitas das vezes pagamos muito caro por isso. Então, nós precisamos ter parlamentares que realmente representem esse setor. Aqui, eu fico muito honrada de estar com 2 presidentes de 2 frentes parlamentares que realmente representam o setor. O deputado Marcos Bertaioli, que é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O nosso querido deputado Efraim, que é o secretário da Frente do Comércio e Serviço. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais estar falando a linguagem da população, a linguagem de quem traz o tributo. E aí você me pergunta em relação a esse segundo semestre, né? Eu vejo o seguinte, que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, por quê? Porque no primeiro momento, quando eu comecei a participar dessa campanha eleitoral, nesse momento agora com a legislatura, eu comecei a me sentir constrangida. Eu falei, meu Deus, mas eu estou aqui como deputada e tenho que fazer eleição, eu ficava nesse conflito. Mas é importante, porque nós somos pessoas políticas, e a política ela tem que ser feita na rua, então esse momento é um momento político importante para todos nós. Mas depois de outubro, também é um momento muito especial. Por quê? Porque nós temos agora as pessoas que são as vencedoras e as pessoas que talvez estejam vencendo até para cargos majoritários e que querem deixar o ambiente melhor. Então eu vejo que esses 3 meses que depois das eleições é um mês muito importante para que a gente possa avançar algumas pautas. Aquele deputado, aquele senador que não foi reeleito, quer deixar um legado, então é uma forma também. Eu tenho esperança ainda da reforma tributária sair nesse ano por conta dessa situação, para que deixe um legado para essa legislação aqui do presidente Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, que seria um grande avanço. SPLP 178, que o deputado Efraim é o autor do projeto e que eu tenho a relatoria dele na CFT, que é presidida pelo nosso deputado Marcos, é um projeto que já é um passo para a reforma tributária. É um projeto importantíssimo, um projeto que ele não aumenta o custo, não tem impacto orçamentário, o tempo todo está preocupado para que não tenha custo, exatamente para o projeto rodar o mais breve possível, trazer uma unificação dos estados, que isso traz uma segurança jurídica, traz a simplificação e, como foi dito aqui, a valorização de quem produz e, principalmente, a desburocratização, porque muitas das vezes, quando a gente fala da reforma tributária, muitos pensam na redução de tributos, mas infelizmente, enquanto a gente não tiver uma reforma administrativa, isso não é viável. Isso não é viável. Quem vende isso não está falando a verdade. Nós precisamos fazer com que a reforma tributária ela traga para todo empreendedor e todo investidor uma segurança jurídica, uma transparência no que está sendo pago e como está sendo aplicado. Então eu vejo que o parlamento ele quer sim produzir, nós estamos empenhados a isso. É importante que esse setor se aproxime dos parlamentares do seu estado, para que a gente possa ter representante defendendo esse setor, porque, como você disse, foram 112 leis que foram aprovadas, mas quantas
deixaram de ser aprovadas e quantas são benéficas para o setor. Então, precisamos realmente fazer com que a nossa representatividade do setor produtivo, nós de mulheres e pessoas que defendem e valorizam a dignidade da pessoa humana, ela possa estar representada no parlamento. É isso, que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Simone, deixa eu fazer uma parte aqui, pegando o gancho que a Paula trouxe, que é importantíssimo nesse tema da reforma tributária, que é um tema que interessa a todos. Eu acho que depois da conquista do PLP 5, seja o tema que vem. Nesse mesmo exemplo do empreendedor que eu citei, que ele saía de 140 profissionais do setor contábil para 40, ele chegou a dizer, ele disse: Efraim, para mim é mais importante a simplificação da minha vida do que a redução de impostos. Se vierem os dois, ótimo, mas eu terei mais ganho com a redução de custo da desburocratização do que necessariamente a discussão sobre carga de imposto. E aí a reforma tributária nunca anda, porque Estado grande, Estado pequeno, vai perder, vai ganhar, não anda pela discussão dos impostos, e aí a discussão das obrigações acessórias, que é a simplificação, a desburocratização, não anda. Por isso que na ideia da Frente Parlamentar com a FRAC, nós esquecemos de discutir carga de impostos, alíquota tributária, para discutir a simplificação e a desburocratização dessa vida. Até porque, o Bertaioli tocou nesse assunto, aqui está um deputado, e eu tenho certeza que outros, que eu não voto nenhuma reforma tributária que trate de aumento de imposto. A gente não pode fazer reforma tributária para resolver a vida de governo. A gente tem que fazer reforma tributária para resolver a vida do empreendedor. É para pagar menos, não é para o governo arrecadar mais. É por isso que às vezes não anda, porque o governo quer fazer reforma tributária para arrecadar mais, para ganhar mais. Não dá, basta. Já tem peso demais sobre os ombros de quem produz. Então, eu sei da minha parte, tenho certeza que dos dois aqui, nenhum de nós votará reforma tributária, qual seja, para aumentar impostos. Nós temos que olhar pelo olhar do contribuinte. Tem vários textos, vocês convivem. Tem a ideia da PEC 110, PEC 45, PEC 10, 20, 30, 40, não interessa. O texto que pelo menos eu vou aprovar é aquele que melhorar a vida do contribuinte, a vida de quem produz. Governo é para ter dificuldade mesmo. E ele não perde, tá? Nessa questão da discussão do ICMS, quando você pagar menos impostos na gasolina, no diesel, esse dinheiro não vai se embora não. Esse dinheiro que o cidadão economiza, ele vai gastar com roupa, vai gastar com comida, vai gastar no dia a dia dele, e isso vai se reverter em imposto para o governo também. Então essa choradeira de que vai perder a arrecadação é receio. Tem que melhorar a vida de quem paga, vai pagar menos, e esse dinheiro vai ser deslocado para outros setores da economia que vai gerar o mesmo imposto e a mesma arrecadação. Então o governo vai perder, a gente tem que defender a vida do contribuinte, é a vida do cidadão que paga imposto. Obrigado pela parte, obrigado pelo gancho. Pessoal, estamos indo para os finalmente. Zé César, nosso presidente da UNEX, a Carol sempre atenciosa, foi a única que me deu uma colinha, mas eu vou mudar um pouco. Como nós temos pouquíssimo tempo, eu queria te perguntar o seguinte: o que vale a pena a gente destacar de tantas conquistas da UNEX, de tantos trabalhos, o que você destacaria como um dos pontos nessa noite aqui na Convenção da ABAD? Um minutinho. Oi. Bem, nós vivemos um momento de grandes transformações, de grandes mudanças, e eu acho que a UNEX, ela surgiu no momento oportuno, no momento onde no passado nós trabalhávamos de forma bastante diferente, nós andávamos para trás. Por que para trás? Porque o empresário não tinha voz. O empresário, ele trabalhava diretamente, fazendo manifestações, muitas vezes de rua, pela imprensa, e não se conseguia nada. Então, a partir do momento que criamos, por exemplo, a UNEX, é uma união nova ainda de empresários, nós começamos a criar musculatura, começamos a participar diretamente do processo decisor
da vida do nosso setor de comércio e serviço. Então, eu entendo que nós estamos no caminho correto, né? Está aqui 3 parlamentares, né, que estão conosco, mais o João também, que acompanha a nossa frente em Brasília. Então, eu me sinto feliz, me sinto realizado de poder compreender, né, que nós temos voz, que nós conseguimos, principalmente nesse momento pandêmico, né, onde nós tivemos grandes dificuldades, né, pensaríamos que o comércio todo iria falir, então nós conseguimos sobreviver. Por quê? Porque a Unex, através dos seus representantes, através da sua diretoria, conseguiu falar. E tanto é prova disso que nós falamos diversas vezes, principalmente na pandemia, você se lembra bem disso, né? Claro que de forma remota, com o Paulo Guedes, várias vezes esteve conosco, né, levando projetos, trazendo alento. E a Unex, ela se empoderou tanto que, recentemente mesmo, tivemos um momento fantástico, né, inclusive com a presença do deputado Efraim também, de você também, Severino, onde ele participou de uma reunião da Unex com praticamente 2 horas, né, trazendo já, antecipando os projetos que de fato estariam acontecendo, como aquele projeto que estimulou mais de 100 bilhões para a economia, a própria liberação do FGTS, como também créditos diferenciados para o pequeno e microempresário. Então, tudo isso vem acontecendo de forma, né, constante. Recebemos também, né, um dos líderes do governo também, até então, hoje também sai como deputado do Rio Grande do Norte, que é o ministro Rogério Marinho, né, esteve conosco também em reuniões da Unex. E, recentemente, quem, né, esteve conosco agora no dia 13, lá em Campos do Jordão, numa convenção também nossa, onde a Unex estava presente, nós, pela primeira vez também, acredito que fruto também desse trabalho da Unex, né, Efraim também estava lá, nós recebemos pela primeira vez, na abertura de uma convenção nacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi homenageado com a Deusa da Fortuna, junto com o deputado Efraim Filho, também, que recebeu essa mesma homenagem pelos trabalhos prestados, né, para todos nós. Então, eu sinto que é o momento, né, de estarmos a cada dia mais próximos, de buscarmos valorizar esses parlamentares que estão na frente, né, dessas frentes todas, viu, Marco? Todos os senhores. E tanto é verdade que agora, no dia 19 de setembro, se não me falha a memória, a Unex estará realizando aqui em Campinas, no evento da Abras, o diálogo com os presidentes. Estaremos chamando todos os candidatos, né, à presidência da República, para que possam também manifestar e colocar os seus projetos para o futuro, e queremos estar assim ligados, atentos, e para que depois possamos cobrar, né, essas ações, e queremos entender como será o futuro, como será a visão de cada candidato para o futuro. Então, eu acho que viu, Severino, acho que o caminho é esse, acho que estamos no caminho certo, temos que continuar nessa linha. Nós queremos sim, né, mais uma vez lembrando a todos da importância de valorizar cada parlamentar na sua base, né, na sua origem, porque quando nós precisamos de movimentação, você já falou da Carol, também que dentro do Congresso, junto com as equipes também, né, da Abras, da ABAD, de todos que estão conosco aqui, da FRAC, para que a gente consiga, de fato, grandes resultados. Então, qual é o risco nosso hoje de não termos uma frente parlamentar, de não termos uma representatividade direta dentro do Congresso Nacional? De fato, né, projetos vamos falar assim, de parlamentares que não compreendem bem a nossa realidade, como no passado tínhamos projetos lá, né, onde se colocava a possibilidade, né, um projeto onde cada loja, em cada empreendimento comercial, deveria haver um banheiro público. É uma coisa, né, jamais difícil de acreditar, porque temos lojas que não cabe nem sequer um banheiro. Então, são coisas, né, que nós defendemos através desse grupo maravilhoso, dessa equipe que nos ajuda, que nos prestigia. Então, essa é a nossa função, tá? É fortalecer a musculatura, buscar a proximidade e, de fato, né, fazer com que a Unex continue forte e representativa dentro do Congresso Nacional. Não vou me prolongar, né, devido ao tempo, mas essa é a nossa função. Maravilha, obrigado, presidente. Léo, para a gente acabar, né, passo a palavra para você. Queria levantar a bola de 2 assuntos, né? O MIP, eu queria levantar a bola para você comentar 2 assuntos. O MIP e também o PL Distribuição, o deputado Glaucio em Foco está nos ajudando, né? E a última mensagem. Claro, claro. Bom, a conquista plena
plena nossa, o ano passado, foi a sanção da Lei Complementar 186, que promoveu para o nosso setor aí a segurança jurídica necessária para a gente estar dando continuidade à nossa atividade. E até como gentileza e coroando esse momento aqui, consagrando esse momento, eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que o empresário como nós, ele espera um ambiente e uma segurança jurídica para que ele continue a sua operação. E o que a gente pode fazer em troca de quem trabalha por nós lá no Congresso, promovendo esse ambiente jurídico e essa segurança jurídica? Voto, voto. Por isso aqui hoje, né, em retribuição e gentileza a que nos foi feita aqui, tanto pelo deputado Efraim Filho, pela deputada Paula Belmonte, que, né, além de propor a lei, relatou essa lei também e que foi sancionada para nós aí, e o deputado Marco Bertaioli também, que eu estou acompanhando o trabalho, tanto pela UNEX quanto pela ABAD, aí, de promoção de um ambiente jurídico, de uma segurança jurídica também, necessária para a nossa atividade. Eu só gostaria de lembrar que voto que eles precisam não é obtido aqui, mas é obtido na localidade deles. Eu estou vendo o Zezé Veríssimo aqui e o Elton também. Tragam a mensagem para o nosso povo da Paraíba lá, que esse deputado aqui trabalhou pelo setor no ano de 2021 e merece todo o nosso apoio. O voto ele tem, é lá na localidade de vocês. Eu estou vendo pessoas aqui do Distrito Federal também. Eu acabei cruzando com a Luciana Dalberto, esposa do meu saudoso amigo, que infelizmente passou para o Oriente Espiritual, né, há 2 meses atrás. Aí era um amigo que eu tenho da vida. Luciana, não estou te vendo aqui agora, mas eu tenho certeza que você está conosco aqui, juntamente com o Sindi Atacadista também. Leve essa mensagem que a deputada Paula Belmonte relatou essa lei complementar, é lá no Distrito Federal que ela precisa obter os votos necessários aí para ela continuar na jornada dela de trazida de uma segurança jurídica para as nossas atividades. Bom, quanto a eleitor de São Paulo aqui, eu acho que você vai ter uma grande infinidade aqui. Você tem, de fato, aí a chancela da ABAD. Quanto ao trabalho que você tem executado, a gente está acompanhando e o que a gente pode é avalizar todo esse trabalho e te dar a certeza que para nós é motivo de muito valor e o que a gente pode te retribuir, de fato, aí é com voto. Ale, quanto à lei dos MIPs, né? É um pleito que a ABAD vem acompanhando a Abras, porque o grande protagonista nesse pleito aí justamente é a Abras, por promover essa venda dos medicamentos isentos de prescrição junto aos varejos, né? O que a Abras estiver promovendo e liderando, a ABAD segue no mesmo caminho aí, porque também nós vamos estar podendo fazer a venda desses produtos aí. Recentemente teve uma moção, eu acredito que foi a semana passada, teve um pedido de urgência votado lá na Câmara e que está para ser colocado em pauta essa votação. Vamos torcer para dar continuidade, a gente se põe à disposição, tanto pela ABAD quanto pela UNEX. E com relação ao PL do distribuidor, ele foi recentemente, ele saiu da Câmara de Direito do Consumidor, tá certo? Ale, ele saiu recentemente da Câmara de Direito do Consumidor e agora foi encaminhado. Agora está na CEDEX. Isso. PL de distribuição. E agora a gente tem condição de trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou as filiadas aí, no sentido de trazer força para que os nossos parlamentares entendam o quão importante, o quanto nos traz segurança jurídica também, porque isso faz com que a nossa atividade se torne longeva e consiga trazer uma retaguarda e um ambiente de investimento muito maior aí para o atacadista também, e faz com que o fornecedor, vendo o nosso parceiro, vendo essa continuidade de investimento nossa, possa cada vez mais estar promovendo um ciclo virtuoso aí no nosso relacionamento. Eu consagro aqui a nossa abertura, Ale, agradecendo a Deus por nos dar essa graça de podermos estar aqui nos confraternizando, nos colocando aqui uns com os outros, batendo um papo, absorvendo um pouquinho de conteúdo, né? Agradeço a meus pais, a minha esposa, aos meus filhos, a meus primos que estão aqui presentes também. Isso tudo é o ambiente ABAD, isso tudo é a família ABAD, e eu espero que todos possam
ter um brilhante evento, rico em conteúdo, e possam levar daqui tudo que a ABAD pôde proporcionar diante desse momento em que estamos vivendo e o que a gente pode trazer para vocês, aí vocês possam implementar nas suas empresas. É isso aí, Ale. Bom jantar a todos. Obrigado.